Boa noite, queridos. Então, estou vendo que o Instagram está avisando aqui que eu estou online. Sejam todos bem-vindos. Rosana, Érica, Jennifer, Maria, Renata. Muita gente chegando por aqui. Estou animadíssima. Finalmente chegou o dia do nosso evento. E como eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no Instagram, eu acho que é importante eu iniciar me apresentando. Larissa, minha xará, seja bem-vinda. Verônica, Patrícia, todos bem-vindos. Eu sou Larissa Ferraro Bezerra, quase ninguém sabe meu último sobrenome. Acabou que por ser um sobrenome muito comum aonde eu moro, as pessoas me conhecem mais pelo Ferraro, né? E acabou que o Ferraro foi em tudo, foi até nos livros, enfim. Eu sou conselheira bíblica, escritora, palestrante. Eu tenho 2 livros publicados, 2 livros cristãos publicados. Antes de ser cristã, tinha uma outra história, tinham outros livros, mas livros cristãos eu tenho o Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Para quem não conhece, esse foi meu primeiro livro cristão. E eu tenho também o livro Comer para a Glória de Deus. Esse é o mais novo, tá certo? Um pouquinho da minha história. Eu não venho de uma família cristã. Eu trabalhei durante cerca de mais ou menos 23 anos. Trabalho cerca de 23 anos com comportamento humano. Sendo que nos últimos 14 anos esse trabalho tem sido única e exclusivamente baseado na palavra de Deus, né? Então eu procuro ajudar as pessoas a lidarem com a sua vida, os seus dilemas, usando a palavra de Deus. Esse tem sido o meu trabalho nos últimos 14 anos. E como eu estava falando para vocês, não venho de um lar cristão. Eu me converti com 30 anos, meu marido também não vem de um lar cristão, tá certo? Nós nos conhecemos na faculdade, moramos juntos mais ou menos uns 7 anos antes de casar, e foi quando o meu marido se converteu. E eu tinha passado um tempo em uma igreja quando era criança, mas não entendia muito bem o que tinha acontecido comigo. Na verdade, era uma igreja que infelizmente não ensinava o verdadeiro evangelho. Então hoje eu entendo que ali não foi uma conversão, até porque ninguém falava em pecado, arrependimento, nada disso. Então não foi uma conversão. Mas mais pra frente, quando meu marido se converteu, nós fomos para uma igreja séria, nos casamos, oficializamos o casamento. Mas depois de 2 anos de um casamento oficializado, ou seja, com cerca de 9, 10 anos vivendo juntos, nós tivemos uma super crise no nosso casamento. E a culpa foi minha. E eu não queria mais continuar casada, na verdade eu não tinha mais sentimento, né? Para mim o casamento estava totalmente acabado, e foi aí que Cristo me achou e me aceitou. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele usou um sofrimento, ele usou uma luta grande para me mostrar a minha realidade, me mostrar quem eu era e me mostrar a minha necessidade de um Salvador. Então isso aconteceu em 2010. Cristo me encontrou, me aceitou, me salvou, transformou minha vida e transformou o meu casamento. A partir daí, eu comecei a estudar mais as escrituras e as respostas que elas têm, que a Bíblia tem para essas nossas lutas, nossos dilemas, tá? Então o Senhor vem trabalhando no meu casamento ao longo desse tempo e eu estou aqui para compartilhar algumas das coisas que nos ajudam, né? As respostas que Deus tem. Hoje nós vamos ver isso, as respostas que Deus tem para as lutas nos nossos casamentos. E quando eu falo as respostas que Deus tem, já é introduzindo que Deus se revelou em um lugar. Ele se revelou na Bíblia, ele se revelou na sua palavra. Então, se nós vamos falar das respostas que Deus tem, nós vamos falar das respostas que a Bíblia nos dá
para as lutas no casamento, ok? Então eu já vou pedir para vocês, vou pedir ao longo aqui da nossa conversa, vou pedir algumas vezes para você dar um coraçãozinho, você está entrando agora, aperte aí o coraçãozinho, palminha, aperte qualquer reação aí, mas isso é importante para o Instagram mostrar para outras pessoas que nós estamos ao vivo, tá certo? Então isso ajuda a ter mais engajamento e o Instagram mostra para mais pessoas. Nós queremos que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e aprendam as respostas que Deus tem para as lutas no casamento. Quero pedir uma coisa para vocês, peguem sua Bíblia e um papel, caneta, algo para que vocês anotem. Nós vamos ter de fato uma aula hoje baseada no livro de 1 Pedro. Então vai ter muita informação interessante que você pode e deve anotar para que você consulte em outro momento que precise ou ajude outras pessoas também com esse conteúdo, tá? Então faça isso, dê um coraçãozinho, pegue sua Bíblia, pegue seu papel, sua caneta e nós vamos falar hoje. Na verdade, esse estudo está dividido em duas partes. A primeira parte vai ser a realidade das lutas e para onde nós devemos direcionar o nosso coração, tá? Então é o que a gente vai começar falando. E aí eu já começo te perguntando, se você é casada, você casou para ser feliz? E a resposta seja provavelmente sim, né? Ninguém casa para ser triste, até porque não. Existe um desafio no nosso coração, principalmente nós mulheres, né? Quando a gente é criança, a gente tem a questão das princesas, o príncipe encantado, aí a gente cresce um pouquinho mais, começam os filmes, depois, infelizmente, as novelas, as séries, e toda aquela questão, né, de um príncipe encantado, de um homem perfeito. E aquilo, sem a gente perceber, aquilo vai tomando o nosso coração e a gente cresce com uma expectativa de que o casamento vai ser isso, o casamento vai ser aquele romance que a gente vê, seja qual for aí, se é filme, novela, seja o que for, a gente cresce acreditando que vai ser assim. Daí vem a vida real. Começam as frustrações, as decepções, as mágoas, os problemas não resolvidos, não é assim que acontece? Vem o desânimo, o sofrimento. E aí, para onde que nós vamos? A realidade o sofrimento, ele faz parte de vivermos em um mundo caído. Todos nós vamos passar por sofrimento. Até as pessoas que não são casadas, mas o nosso assunto aqui é com as pessoas casadas. Mas o sofrimento, ele é uma realidade por 3 razões. São as 3 razões por que nós sofremos. Nós sofremos desde Gênesis 3. A Bíblia conta essa história, né, no começo, na criação. Em Gênesis 3 foi quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Ou seja, entrou ali a mentira, o medo, a ansiedade, a angústia, tudo de errado entrou ali em Gênesis 3. Então, desde Gênesis 3, a ordem da criação, ela está fora do lugar. As coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. Você não tem essa sensação, às vezes, de que, meu Deus do céu, né, tem muita coisa fora do lugar, esse mundo não está andando bem. E, de fato, ele tem piorado até. Então, nós sofremos por essa realidade das coisas não estarem ao nosso redor, não estarem no lugar onde deveriam estar, onde Deus criou e teve a intenção que elas estivessem. Nós sofremos por conta dos pecados das outras pessoas contra nós. E nós também sofremos por conta dos nossos próprios pecados. Nós também pecamos contra as outras pessoas. Isso traz sofrimento pra gente, traz sofrimento para os outros, né? Então, por isso que o sofrimento é uma realidade, porque de todos os lados existe a possibilidade do sofrimento aparecer na nossa vida. Mas nós podemos ter esperança. Por quê? Porque o sofrimento, ele não é um fim em si mesmo. Para quem já me acompanha há mais tempo, esses dias a gente conversou, né, nas caixinhas sobre as coisas que Deus faz enquanto nós estamos sofrendo. E nós vimos tantas coisas, tantas formas que o Senhor trabalha em nós através do sofrimento, que a gente não deve desperdiçar esse sofrimento. A gente deve aprender com ele sempre, sempre. O sofrimento, ele nos transforma, ele amadurece a nossa fé, nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouco, mas nós precisamos saber para onde ir.
Porque é muito bonito falar isso, né, na teoria, o sofrimento amadurece, o sofrimento deve ser encarado como uma ferramenta, né, para o nosso crescimento, mas na hora que a gente está sofrendo, na hora que está doendo, o que a gente faz? Para onde a gente vai? E é essa resposta que eu quero trazer para vocês já nos próximos minutos, né? Qual é a sua tendência quando você está passando por lutas no seu casamento? Para onde você vai? Será que você vai para a sua melhor amiga? Você vai para os seus colegas de trabalho? Você vai para sua mãe? Você vai para o seu quarto chorar? Para onde é que você vai? Aonde é que você vai procurar respostas? E aí eu já vou te dizer, as respostas que você vai obter, elas vão estar de acordo com o lugar que você foi procurar. E às vezes, amigas, familiares, colegas de trabalho, às vezes até o Google, né? Às vezes essas fontes não são as mais seguras e nem tampouco as mais sábias. O que é seguro, sábio, que não muda? A palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é a fonte segura para a nossa sabedoria, para que a gente adquira sabedoria para as lutas. E aí o apóstolo Pedro, ele tem muito a nos ensinar na sua primeira epístola, essa epístola que ele escreve 30 anos depois, mais ou menos, da morte de Cristo. Então, ele tinha aprendido tudo aquilo com o Senhor e ele já tinha vivido 30 anos depois que Cristo tinha morrido, mas ele estava firmado em algumas verdades e são essas que nós vamos ver, tá? Pedro nos aponta duas direções que nós devemos seguir no nosso sofrimento. Uma delas é quem nós somos em Cristo, quem Cristo nos faz, e a outra são as promessas futuras que nós temos por estarmos em Cristo. Então esses são lugares seguros para nós seguirmos nas nossas lutas, inclusive nas nossas lutas no nosso casamento. Pedro, quando ele escreve essa primeira carta, ele está escrevendo para pessoas, cristãos, que não vieram de uma origem judaica, tá? Eles eram gentios, a gente vai daqui a pouco ler alguns trechos e vai ver isso. E eles estavam passando por uma grande perseguição, desde que Cristo tinha sido ressurreto, que a perseguição dos cristãos era uma realidade. Nessa época de Pedro, era uma perseguição muito intensa, algo que muito provavelmente nós aqui nunca passamos. Coisas do tipo, os cristãos eram feitos de tocha humana para iluminar a cidade. Olha a crueldade, né? Eram feitos de espetáculo, se jogavam os cristãos no meio dos leões para serem devorados. Então esse era o tipo de sofrimento que a audiência de Pedro passava, né? Então quando ele dá as orientações sobre sofrimento, ele realmente está falando de coisas que machucam demais, machucam até o ponto de matar, né? Então nós podemos sim encontrar esperança, muita esperança nessas palavras de Pedro. Nós vamos começar então, vamos pegar a nossa Bíblia, e aí você pega a sua aí, como eu te falei, tem a sua Bíblia com você, e nós vamos começar lendo essa primeira parte. Eu vou começar nos versos 1 e 2, e a gente vai comentar um pouquinho e a gente vai seguindo aqui. Então, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. E aqui é legal, porque nesse trecho ele já aponta a ação de Deus como um todo, a Trindade, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito legal. Mas olha só, ele começa se identificando como apóstolo de Jesus Cristo. O que significa a palavra apóstolo? Os apóstolos foram aquelas pessoas que viram Jesus, caminharam com Jesus e foram enviados. A palavra apóstolo significa enviado. Os apóstolos se colocam como um enviado do Senhor Jesus para proclamar algumas verdades, dizer algumas verdades. Então, quando nós temos uma palavra que foi enviada pelo próprio Deus
nós devemos estar atentos o que ele tem a dizer para nós, né? Então, Pedro, um enviado de Jesus, ele inicia falando assim. E aí ele segue falando, eleitos segundo a presciência de Deus. E eu sei que depende de qual é a sua igreja, isso vai ser novo para você. Mas eu quero te mostrar na palavra de Deus. Você viu já a palavra eleito, mas eu quero te mostrar como isso é uma realidade, não só aqui na carta de Pedro. Quando a gente vai, por exemplo, para o que Paulo escreveu aos Efésios, e eu vou rapidinho aqui para mostrar para vocês. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, Paulo escreveu assim, ó. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou. Deus nos escolheu. Antes do mundo ser formado, Deus pensou na Larissa. Ele pensou que um dia ele ia salvar a Larissa. A Larissa ia nascer e ele ia salvar. E se você é uma salvo por Cristo, ele pensou em você. Antes do mundo ser mundo, Deus escolheu você para salvação. E outra coisa que Pedro fala aqui é sobre ser forasteiros, né? E aí eu achei que era interessante procurar o significado dessa palavra forasteiro. E no dicionário está escrito assim, que é estranho à terra onde se encontra, o que é de fora. Então, quando Pedro fala que eles são forasteiros, eles seriam estranhos a essa terra, eles não são dessa pátria. Assim como nós, os salvos em Cristo, não somos dessa pátria. Nós aguardamos a pátria celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também somos forasteiros nessa terra. E aí, já é outra coisa que nós precisamos pensar. Se nós não somos dessa terra, não faz sentido a gente querer fazer raízes aqui, né? Nós temos algo além para esperar. Mas vamos seguir aqui, porque tem coisa mais interessante ainda para frente. Vamos continuar até o verso 5 aqui, ainda no capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Olha que notícia maravilhosa. Nós temos uma esperança que não pode ser destruída de forma nenhuma. Deus nos gerou novamente, nos deu uma nova vida. E essa vida é baseada no fato de que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, se Deus tem poder de ressuscitar mortos, gente, o que seria para Deus restaurar um casamento? E aí eu vou falar por experiência própria, porque eu tive o meu casamento restaurado, mas não só por isso, porque eu acompanho diariamente casais, mais casais, mais casais, que Cristo restaura através da sua palavra. Então, temos esperança. Por quê? Porque Cristo foi ressuscitado. Então, nada é impossível para o nosso Deus. Como é que é isso para o seu coração? Você que está me ouvindo aqui hoje. Como é saber que não existe nada impossível para Deus? Seu coração se acalma? Isso é valoroso para você? Porque nós, em tão poucos versos, né, em 5 versos, nós vimos a graça de Deus, ou seja, o favor não merecido dele, a misericórdia, o fato de que ele não nos trata como a gente merece, o poder de Deus, o poder que ressuscita mortos, tudo isso só nesse começo. Vimos também que temos uma herança, algo que nos espera, algo maravilhoso que nos espera, que não pode ser destruído de nenhuma forma. Tudo isso está à nossa disposição quando estamos em Cristo. E aí Pedro vai continuar agora, versos 6 e 7. Nisso vocês exultam. Nisso o quê? Em tudo que a gente já falou. Em termos sido eleitos, na graça do Senhor, no poder do Senhor, na herança que nós temos.
Nessas coisas nós devemos nos alegrar. Alegrar intensamente, exultar significa isso. Devemos nos alegrar intensamente em tudo isso que nós já temos em Cristo. E ele continua: embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé, ela é testada pelo sofrimento. Ela é purificada pelo sofrimento. O que ele está dizendo aqui é que, como o ouro, vocês sabem como é que o ouro ele é purificado? Então, ele é encontrado, né, na natureza, o ouro, e ele passa por um processo onde ele é submetido a altas temperaturas, muito altas temperaturas, a ponto dele derreter. Quando ele derrete por conta do fogo, as impurezas sobem, e aí tira-se as impurezas e fica o ouro mais puro. Pedro está dizendo aqui que a nossa fé, ela é testada no sofrimento como o ouro é testado no fogo. Nós somos colocados ali nas altas temperaturas das provações. Isso faz com que do nosso coração saiam aquelas coisas que precisam ser limpas. E aí o Senhor limpa. E aí quando nós somos aprovados nesse processo de purificação da nossa fé, isso vai resultar em louvor, honra e glória ao nosso Deus. Pedro continua mais alguns versos aí falando de tão grande salvação, de tão grande herança que nós temos em Cristo. E aí eu vou pular alguns versos para frente, a gente vai agora para o verso 13. E aí ele diz assim: por isso, por o quê? Pela grande salvação que nós temos em Cristo. Então ele continua: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Devemos preparar o nosso entendimento. Em outras traduções, o termo que é usado ali é cingir. Cingindo o vosso entendimento. O que era cingir? Naquela época que ele escreveu, era comum as pessoas usarem túnicas, inclusive os homens. Então usava-se uma túnica, né, que é tipo um vestido grande que ia até o pé, com um cinto na cintura. E aí o cingir era quando se pegava a barra dessa túnica, puxava para cima, para a cintura e prendia assim enrolado no cinto. Para que faziam isso? Quando eles precisavam de agilidade, quando eles precisavam lutar, quando eles precisavam correr, precisavam fugir. Isso era cingir. Pedro está dizendo aqui: cinjam o entendimento de vocês, cinjam o pensamento de vocês. Para quê? Para que vocês esperem inteiramente na graça. Nós que somos cristãos, nós devemos esperar inteiramente na graça de Deus. As pessoas vão nos decepcionar, a gente falou logo no começo, né? Por que a gente sofre? Porque as pessoas pecam contra nós, nós pecamos, o mundo está fora da ordem que deveria estar. Então nós não podemos ter expectativas irreais em coisas que não vão ser muito melhor do que isso. Nós devemos esperar inteiramente na graça do Senhor. E ela é sempre abundante para a gente. Sempre, ela está sempre à nossa disposição. Mas vamos continuar aqui. Sim, qual é a nossa esperança? Assim, o que a gente pode ter certeza? Sempre. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que está no livro de Apocalipse. Tem algumas pessoas que têm medo do livro de Apocalipse, né? Mas não tenha medo. A palavra de Deus é maravilhosa e riquíssima. Olha só, o livro de Apocalipse, capítulo 21, nos diz o que nós, crente, todo cristão, pode esperar com certeza que vai acontecer. Eu garanto para você que isso aqui vai acontecer na sua vida. E eu posso garantir que vai acontecer na minha também, porque eu sei que Cristo me salvou. É o seguinte: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão seus povos. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós temos uma promessa de que tudo vai ficar assim. Agora não é aqui. Novos céus e nova terra. Aqui a promessa é fiel e nós podemos esperar nela e olhar para ela. Agora, isso não vai acontecer aqui. Aqui a gente tem que saber como lutar pelas coisas, porque isso aqui é o que nos espera, é o nosso futuro. Nisso nós podemos descansar. Então, continuando aqui na primeira carta de Pedro. Agora, versos do 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chama à santidade. O que é ser santo? É ser separado. Ser santo é ser separado do pecado. Deus nos chama a nos separarmos do pecado. Por quê? Porque o que ele fala no começo desse trecho: como filhos obedientes. Nós somos filhos. Vamos pensar um pouquinho sobre o que significa ser filho. Se você é mãe, pai, vocês sabem o que é ter filhos, né? Como é que você olha para o seu filho? Como é que você considera as coisas que o seu filho faz? Qual é a sua função como pai e mãe? É cuidar, é proteger, é auxiliar, é ensinar, é fazer o que ele precisa, não só o que ele quer. Pois se nós somos filhos, Deus nos trata dessa forma. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos ensina, Ele não permite nada que não seja para o nosso crescimento. Nós somos filhos. Por isso que nós devemos viver em obediência. E até aqui nós já vimos várias coisas que nós somos, né? Que faz parte da nossa identidade em Cristo. Somos filhos, já vimos que somos escolhidos. Fomos planejados pelo Senhor. Nós somos separados. Essa questão de termos sido planejados, eu tenho um trecho nas Escrituras que vai falar: mesmo que o seu pai e a sua mãe te deixem, o Senhor nunca vai te deixar. Porque você foi planejado. Você pode não ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi pelo Senhor. O Senhor planejou você. E Ele escolheu você, Ele te elegeu. Mas nós também somos forasteiros, nós não somos dessa terra. Nós temos uma herança nos esperando. Tudo isso é parte de quem nós somos. E nós devemos alegrar o nosso coração nessas coisas. E aí Pedro falou aqui: não vivam segundo as paixões que vocês tinham anteriormente. Paixões pode ser também dito aqui como desejos desorganizados. Pedro está dizendo que nós temos desejos e que no passado nós tínhamos desejos que não eram bons. Só que nós ainda temos desejos que não são bons, concorda? Nós desejamos coisas certas, mas às vezes desejamos coisas certas da forma errada. Mas também nós desejamos coisas erradas. O que ele está nos chamando a fazer? Sufoquem esses desejos errados, esses desejos que faziam parte naturalmente de quem vocês eram no passado. Então não alimentem esses desejos. Vamos pensar relacionado a casamento, algumas coisas que a gente deseja. Por exemplo, desejar um marido que auxilie nas tarefas domésticas. Isso é um desejo errado? De jeito nenhum, né? É um desejo certo. A questão é: e quando o meu marido não ajuda nas tarefas domésticas? Como que eu ajo? Será que eu vou virar a cara com ele? Será que eu vou ser grosseira com ele? Será que eu vou me vingar dele? Se eu estou agindo dessa forma, é sinal de que um desejo que era certo, que era bom,
ele se tornou um desejo desordenado, um desejo errado, um desejo pecaminoso. Ele começou certo, mas a maneira que eu comecei a alimentar aquilo ali como se fosse uma necessidade, eu preciso ter isso, senão sai da minha frente, né? Então um desejo que era certo se tornou errado. Mas também nós desejamos coisas erradas. Em relação ao marido, às vezes você criou no seu coração um modelo, um padrão, e que você nem se deu conta que esse padrão foi criado baseado em quê? Séries, novelas, filmes, contos de fadas, livros de romance. Então você criou aquele modelo e o seu marido não se encaixa ali. Aliás, nenhum homem vai se encaixar, porque você criou um modelo baseado numa fantasia. E aí você tá todo o tempo ali querendo colocar o seu marido naquela forma e não cabe. E aí você faz o quê? Você critica ele. Você critica, você não é uma boa esposa, você não trata ele bem, porque ele não é do jeito que você gostaria. Você está assumindo o papel de quem? Você está assumindo o papel de Deus, querendo formar o ser, a sua imagem e semelhança, uma coisa que, do jeito que você criou na sua cabeça. Então isso naturalmente é um desejo errado. Então Pedro está nos chamando a deixarmos para trás esses desejos que nós tínhamos no passado. Não nos amoldarmos ao que esse mundo faz, mas sermos santos, sermos separados. E aí mais para frente ainda no capítulo 1, versos 17 ao 21. Capítulo 1, versos 17 ao 21. Estamos aqui. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo de peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês esteja em Deus. Mais uma vez, nossa fé e nossa esperança deve estar em quem? No marido, que vai um dia ser como a gente quer? Não, resposta errada. Nossa fé e esperança deve ser no Senhor. Nossa fé tem que ser nas coisas que eu tenho certeza que isso vai acontecer, vai dar certo. Será que vai? Você não pode ter certeza, você não é Deus. A esperança é no Senhor. Ele é o justo juiz. Aqui vai falar Deus como um justo juiz. Ele está vendo tudo o que acontece. Ele vê o que você passa, ele vê o que o seu marido faz e ele vai julgar. Um dia ele vai prestar contas com todos nós. Então, tema a Deus e descanse no que Ele vai fazer. Existe alguém no controle e não é você. Entenda isso de uma vez por todas. Nós mulheres temos um sério problema com o controle, com querer o controle. Mas o controle, ele é de Deus. Então, descanse nele. Descanse nele. Vamos para frente. Versos do 22 ao 25 agora. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então vamos lá. Uma esposa que está constantemente avaliando e criticando o seu marido, ela está amando o marido de coração puro? Não. Não tá. Não tá. Nós somos chamados a amar uns aos outros de coração puro. E Pedro nos direciona isso por quê? O que ele usa como explicação aqui? O fato do evangelho ter nos dado um novo nascimento.
Cristo nos regenerou, nos gerou novamente, nos deu um novo nascimento. Através desse novo nascimento, nós entendemos, nós aprendemos o que é o amor. Então a gente aprende com Cristo, a gente aprende com o Evangelho e aí a gente ama da mesma forma. Nós podemos amar porque Ele nos amou. É o que a palavra fala. E aí, o que é o Evangelho e o que é o amor? Olha que interessante. A resposta para essas duas coisas está no mesmo verso das Escrituras. Será que vocês sabem? Será que alguém sabe? Alguém chuta aí algum verso das Escrituras? Geralmente é o primeiro verso que a gente memoriza quando a gente se converte. Qual é o verso? Que tanto vai explicar o que é o Evangelho, quanto vai explicar o que é o amor. Coloquem aí, vou ficar olhando aí alguns minutinhos só para ver. Vamos lá, qual é o verso? Geralmente é o primeiro que a gente memoriza quando a gente se converte. É o verso que explica tanto o que é o amor, quanto explica o que é o Evangelho. Alguém? Algum palpite? Giovana, foi em cima. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso, ele nos explica o Evangelho. Deus amou o mundo, entregou o seu Filho para que todo aquele que crê no Filho não pereça eternamente. Isso é o Evangelho. E o verso já começa dizendo, porque Deus amou o mundo de tal forma. Então a gente entende, a gente aprende o que é o amor. O amor é você agir em benefício de outra pessoa, mesmo quando essa pessoa não merece. Isso é amor. Esqueça desejo sexual, paixão, porque as pessoas confundem paixão, desejo sexual com amor. Isso não é amor. Amor é você agir em benefício de outro, ainda que esse outro não mereça. E isso é o que Cristo fez comigo e fez com você. E se Cristo fez comigo e fez com você, nós podemos amar de coração puro, porque nós fomos amados de coração puro. Cristo nos amou e nos salvou. Nós podemos sim amar nossos cônjuges, mesmo diante de grandes lutas. Tá certo? Isso é muito profundo e muito legal. Que Deus seja louvado, glorificado em relação a tudo isso. Vamos agora finalmente para o capítulo 2. É coisa, por isso que eu falei, para vocês anotarem que é coisa. Aproveito para lembrar, deem coraçãozinho aqui, coraçãozinho, palminha, foguinho, o que vocês quiserem dar aí, tá certo, gente? Mas para o Instagram ver que o conteúdo é bom, né? E divulgar para mais gente entrar na nossa live. Depois, quando acabar, encaminhe, tá certo? Vai ficar salva e encaminhe para outras pessoas. Vamos lá, continuando aqui, para 1 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 4. Portanto, o que é esse portanto? Já que a gente aprendeu tudo isso que a gente falou até agora, abandonem toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experimentado que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, olha só, por causa de Cristo, não porque o meu marido merece ou não merece, por causa de Cristo, eu devo ser bondosa, fazer o bem, verdadeira, falar a verdade, não mentir, generosa, mais interessada em dar do que em receber, falar coisas que edificam, usar a minha boca para promover, não para destruir, né? E aí eu pergunto para você tem feito isso? Você tem sido verdadeiro, bondoso? O que sai da sua boca? São coisas que edificam, que promovem ou são coisas que destroem? A boca fala que o coração está cheio. E aí ele vai falar como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual.
Olha, quem já teve filhos consegue imaginar exatamente o que é uma criança recém-nascida quando ela encontra ali, né, o seio da sua mãe, o peito da sua mãe. O desespero que ela, né, geralmente vai para se alimentar. O que é o leite para um recém-nascido? É tudo. O leite para um recém-nascido é tudo que ele pode comer. É o que vai dar força para ele. É o que vai dar vida para ele. É o que vai sustentar a vida dele. Né? É a melhor coisa que ele conhece. Porque ele está chegando agora, está conhecendo agora, mas é a melhor coisa que ele conhece. Então, é tudo para ele. E aí Pedro vai dizer, vocês que foram alcançados por tamanha graça, desejem Cristo como uma criança desesperada pelo leite materno. É assim que nós devemos desejar Cristo e nos achegar a Ele. Porque quando nós temos esse desejo por Cristo maior do que qualquer desejo, não tem luta no casamento que te derrube. Não tem. Não tem. Porque o que satisfaz o seu coração, o que satisfaz a sua alma, não é o seu marido, não é o seu casamento, é o seu relacionamento com Cristo. Então nós devemos desejar Deus dessa forma e nos achegar a Ele. Cristo nos chama a todo momento a nos achegar a Ele. Eu lembrei agora do trecho em Mateus, né, 11, do 28 a 30. Venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, tomem sobre vós o meu jugo, que é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam sobre mim. Jesus está nos chamando, aprendam sobre mim. Em vez de ficar perdendo seu tempo aí com um monte de besteira, perdendo tempo com pensamentos ruins, prejudiciais para o seu casamento, prejudiciais para você, aprenda de Cristo. Use o seu tempo, direcione o seu tempo para crescer em aprender mais de Cristo. E aí agora a gente vai dar um salto para o capítulo 4, tá? E essa parte do meio, depois eu vou falar sobre ela. Mas agora a gente vai passar para o capítulo 4 de Pedro, para coisas importantes que nós precisamos ver aqui. Capítulo 4, versos de 7 a 10. E Pedro escreve assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, esse pedacinho ele começa dizendo, o fim está próximo. Se estava próximo para ele há 2000 anos atrás, que dirá para nós, né? Nós sabemos que esse mundo está condenado a um fim. E esse fim está cada vez mais próximo. Nós devemos lembrar disso. Aí ele continua. O amor cobre multidão de pecado. O que significa isso? Significa que o amor, ele não fica ali contando todas as ofensas. Foi uma toalha molhada na cama. Foi um copo sujo na pia. Foi a lâmpada que eu pedi para trocar, não trocou. Esquece essa lista. Esquece isso. Cobre em amor. Você vai ficar se estressando por coisas que às vezes nunca vão mudar. O amor, ele deixa para lá ofensas menores, ofensas que não têm importância. Hoje na caixinha de pergunta, alguém colocou uma pergunta sobre o marido acha que é besteira ler livro cristão, acha que devia só ler a Bíblia, e a pessoa me perguntou, me dá dicas de argumento. Sabe o que eu respondi? Respondi assim, quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma do mal. Você vai ficar... Gente, eu nunca vou alimentar as brigas de vocês, tá? Me incluam fora dessa, pelo amor de Deus. A pessoa tá querendo lenha pra fogueira, pra entrar na discussão. Ele pensa diferente de você. Ok, você lê os seus livros e fica na sua quieta. Né? Então a gente não deve estar querendo por tudo argumentar. Nós mulheres somos terríveis com isso. A gente gosta muito de estar sempre querendo ter a razão, sempre querendo. Meu povo, olha, se tem uma coisa que a maturidade vai nos ensina, se Deus quiser ensina, né? Graças a Deus me ensinou, é que muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão.
É muito melhor ter paz do que ter razão. Não ser uma pessoa que peca para ter a paz, mas esqueça as coisas menores, cubra em amor, não fique querendo arrumar confusão por tudo. Em vez de perder seu tempo ali atrás de como é que você vai alimentar a briga com seu marido, sirva. Use o seu tempo para pensar como é que você pode se tornar uma esposa que serve melhor o seu lar. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sirvam de acordo com a multiforme graça de Deus, ou seja, Deus ele derramou dons diferentes para pessoas diferentes, para que essas várias formas da sua graça se complementassem. Muitas vezes a gente briga com o nosso marido por ele ser diferente da gente, mas o que Deus fez foi simplesmente unir pessoas que se complementam. Se vocês fossem iguais, se duas pessoas pensam iguais, uma delas certamente é desnecessária. Mas é bom ser diferente, valorize essas diferenças. Isso é para você crescer, isso é para o seu marido crescer. Né? Isso é a multiforme, de várias maneiras que a graça de Deus se manifesta. Tá? Então, continuando aqui, ainda no capítulo 4, versos 12 e 13. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Pedro está dizendo, pessoal, acordem. Vocês não devem se surpreender com perseguição, com sofrimento, com lutas. Isso é a realidade, isso é o fogo que vai pôr a fé de vocês à prova, como eu já tinha falado. E aí eu repito isso para vocês, meus irmãos. Não se assustem com as lutas, elas virão e elas vão provar a nossa fé, e elas vão amadurecer a nossa fé, elas vão nos fazer crescer, então não se assuste com isso. E aí já caminhando aqui para o fim dessa primeira parte, vamos para o capítulo 5, versos do 5 a 7. Ele começa pedindo aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se nós somos soberbos, se nós somos arrogantes, se nós nos achamos melhores do que o nosso cônjuge, sabe o que está acontecendo? Talvez muitas das lutas que você esteja passando é por isso, porque Deus está resistindo a você. Deus está segurando você assim na tua testa, assim ó, e não te deixa andar, porque você é arrogante, soberbo, soberba. Então, a palavra nos dá essa orientação. Sejam humildes, se coloquem debaixo da mão do Senhor. E aqui, e aí ele fala, lançando sobre ele, continuando aqui os próximos versos, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Só tem um grande interessado na destruição do seu casamento, e esse é o diabo. E o Pedro fala o quê? Resista na fé, resista na fé. Antes disso ele vai dizer, lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Você está ansiosa pelo seu casamento? Você está ansiosa sobre as coisas talvez que eu falei aqui? Pedro está dizendo, lance, jogue. É como se você pegasse uma coisa assim e jogasse para o Senhor. Entrega para Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você, ok? E aí ele vai continuar dizendo, resistam ao diabo como firmes na fé. Andem firmes na fé. Alimentem a fé de vocês. Fortaleçam a fé de vocês. Isso vai fazer com que o diabo fuja. Em outros trechos das escrituras vai falar sobre isso. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, como é que a gente alimenta a nossa fé? Como é que a gente fortalece a nossa fé para resistir ao diabo e vencer as lutas no casamento? E aí vem a notícia ótima que eu queria dar para vocês nessa noite. A partir de agora, já estão abertas as inscrições para nova turma do curso Esposa Segundo o Coração de Deus.
Esse é um curso online, inteiramente online. Um curso que ele é feito por 5 módulos. São 29 aulas. São mais de 10 horas de aulas sobre o que é ser uma esposa segundo o coração de Deus. O que é que eu ensino nesse curso? Que as inscrições estão abertas já a partir de agora. Você pode fazer essa inscrição depois no link da descrição do meu perfil, tá? Então, o primeiro módulo do curso, Fundamentos para um Casamento que Glorifica a Deus. Você vai aprender o quê? O que significa ser segundo o coração de Deus. Você vai analisar que tipo de esposa você é. Você vai entender a história bíblica, criação, queda e redenção e as implicações disso para o casamento. Você vai entender que é preciso nascer de novo e como isso acontece. Você vai aprender sobre a trave no olho e o cisco no olho. O que é isso? Você vai aprender sobre a identidade em Cristo, várias outras coisas que nós temos ao nosso dispor. Nós falamos algumas coisas hoje, mas existem várias outras coisas. Você vai entender o que é o coração, ou seja, o ser interior. Você vai entender, vai aprender de onde vêm as suas emoções, como é que você pode lidar com as suas emoções. No módulo 2, tudo é só o módulo 1, tá, gente? Como eu falei pra vocês, são 29 aulas, mais de 10 horas de aula. Módulo 2, características da esposa segundo o coração de Deus. Como você se torna uma auxiliadora para o seu marido. O que é e o que não é a submissão bíblica. As consequências da submissão e da insubmissão. As características da mulher virtuosa. Aí o módulo 3, como vencer os principais desafios do casamento. Como lidar com o pecado do marido. Como lidar com o marido que se envolve com pornografia. Como lidar com problemas de comunicação. Como lidar com problemas financeiros. Perdão, 1 e 2, são 2 aulas. Aí o módulo 4, glorificando a Deus com o marido que não obedece à palavra. Você vai aprender o que Deus espera de você. Como identificar um marido abusivo. Como lidar com o marido abusivo. Permissões bíblicas para o divórcio. Expectativa e contentamento e a implicação dessas coisas no seu casamento. E o módulo 5, glorificando a Deus no tornar-se uma só carne, ou seja, a intimidade sexual. Você vai aprender que o diabo tem sido professor nessa área. Segunda aula, desejo feminino e masculino e a iniciativa da mulher. Terceira aula, qual o alvo da intimidade sexual? Quarta, entre 4 paredes vale tudo? Eu respondo essa pergunta. Quinto, como a pornografia acaba com o seu casamento. Sexto, a esposa de Cântico dos Cânticos. E sétimo, lições da esposa de Cânticos dos Cânticos. Então, esse é o curso Esposa Segundo o Coração de Deus, que as inscrições estão abertas na descrição do meu perfil aqui, ok? E aí, eu quero te dizer que esse nosso conteúdo, ele vai continuar amanhã. Amanhã, às 20 horas, nós teremos mais uma live, nós vamos continuar estudando gratuito, online, nós vamos continuar estudando o livro de 1 Pedro e vendo as respostas de Deus para as nossas lutas no casamento. Amanhã nós vamos ver especificamente os pontos relacionados a como a gente lida com o marido que não obedece a palavra, ok? E aí, eu quero pedir mais uma vez que você dê um coraçãozinho, eu quero pedir que você encaminhe essa live, divulgue essa live para que esse conteúdo, mais pessoas possam ver esse conteúdo, tá certo? E se inscreva no curso. O curso você vai ter muito mais do que isso, gente. A gente teve aqui, 50 minutos de conversa e eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. Quanta coisa que você não pode aprender em mais de 10 horas de conteúdo, tá certo? Então, esse curso está disponível, ele vai ficar por um tempo limitado, as inscrições abertas, você pode já fazer a sua hoje, ok? Então eu espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo e amanhã às 20 horas a gente continua nesse conteúdo aqui, tá certo? Espero vocês e espero os convidados de vocês, tá bom? Eu espero aí pelo menos o dobro de pessoas que são as pessoas que vocês vão convidar, ok? Então pessoal, boa noite, fiquem com Deus, a live vai ficar um tempinho salva, tá? A Ana Flávia tá perguntando, vai ficar um tempinho salva, então vocês conseguem aí compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então que Deus abençoe vocês.